Bem-vindo, internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre os principais campeonatos do globo e ao meu lado ele, menino gigante, sabe tudo de futebol internacional, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, para variar só um pouquinho, começaremos pelo futebol inglês. Resultados na tela. Começamos com o Everton 3-3 contra o Liverpool, Arsenal líder 2-0 contra o Southampton, West Ham do Sidão perdeu de 3-0 do Chelsea, Manchester City uma sacolada no time do Cabido 6-0 contra o Tottenham, Cardiff City 2-2 com o United e Hull City perdeu de 1-0 contra o Crystal Palace. Já já a gente explica por que o Crystal Palace está aqui. Razini, começando agora pelo vice-líder Liverpool, 4 pontos abaixo do Arsenal. Vai lá. Foi um grande jogo esse clássico de Liverpool entre Everton e o time dos Reds, um 3-3 que poderia ter sido até mais, 4-4, e curiosamente, apesar dos dois times criarem boas oportunidades, só gols de bolas paradas ou em oportunidades oriundas desse tipo de jogada. Jogo que teve muitos fatos curiosos. Primeiro deles, dois jovens camisas 10 jogando muito bem, o Felipe Coutinho, brasileiro do Liverpool, marcando gol, e o Deulofeu, espanhol do Everton, emprestado pelo Barcelona, tendo uma boa atuação e melhorando o jogo ofensivo da equipe azul no segundo tempo. A geração belga foi outro destaque, em alta também. Mignolet, goleiro do Liverpool, fez grandes defesas. O Mirallas marcou gol e deu assistência pelo Everton. E o Lukaku, atacante emprestado pelo Chelsea, marcou 2 gols para a equipe azul de Liverpool. A equipe vermelha teve destaque no ataque também. O Luís Soares e o Sturridge, a dupla ofensiva dos Reds, marcaram gols, cada um marcou 1. Os dois chegaram a 9 no campeonato inglês, são vice-artilheiros da competição. E o detalhe, né? Os dois juntos têm 18 dos 24 gols marcados pelo Liverpool na temporada. Esse foi um jogaço dos melhores do ano até aqui. Isso mesmo, Liverpool nada equilibrado. E agora o líder Arsenal, 4 pontos de distância para o segundo colocado, como a gente já falou. 2-0 em cima do Southampton, que está brigando lá em cima, né, Pazinho? Com 2 gols do Giroud, quem diria que o atacante francês está tão bem assim na temporada, um deles de pênalti, um outro num vacilo colossal do Boro, que o goleiro polonês tentou dar um drible no Giroud, tentou dar outro, pulou em cima da bola ali e perdeu a bola de forma bizarra para o Giroud, que marcou o primeiro gol da equipe dos Gunners. Uma vitória merecida do Arsenal, segue jogando muito bem e na ponta do campeonato. O Southampton cai um pouquinho, mas segue no pelotão de cima. É aquela história, é um bom time, mas não para vaga em competição europeia, a concorrência é dura, mas para ficar ali entre os 10 melhores do campeonato. Exatamente. Agora o time do Sidão, o West Ham, perdeu de 3-0 para o Chelsea, que está também 4 pontos abaixo na terceira colocação. Pazini, bom jogo do Chelsea, né? Bom jogo do Chelsea, o destaque foi o Frank Lampard, marcou 2 gols, ele que é revelado pelo West Ham e é o maior artilheiro da história do Chelsea. O Oscar, meia brasileiro, também foi muito bem, marcou um outro golzinho. Agora um atropelo, Pazini. Bom jogo dos jogadores espanhóis, Negredo, principalmente 6-0, Pazini. Deixa o Cabido triste aí, vai lá. Deixando o Cabido bem triste, o Manchester City sacolada para cima do Tottenham. O Negredo marcou um golaço, dos mais bonitos da Champions League nesta temporada. O Jesus Navas marcou 2 gols, um deles com 14 segundos de jogo, para ter noção do atropelo que foi o City desde o começo. Mas o grande nome da partida foi o Agüero. Marcou o gol, é o artilheiro do campeonato inglês com 10 tentos marcados e está jogando muita bola, assim como esse time do Manchester City. Em casa, o time tem 100% de aproveitamento na Premier League nesta temporada. Outro destaque também foi Yaya Touré, o marfinense, segue jogando bola demais no meio-campo. O Tottenham cai na tabela de classificação, foi lá para o 9º lugar. O time elenco é muito bom, mas está precisando acordar. Nas últimas 2 rodadas foi muito mal. Contudo, o campeonato inglês emboladão ainda, o Tottenham está só a 2 pontos do Manchester City. O Manchester City está 2 abaixo de Chelsea e Liverpool, que estão ali 4. Vai fazendo os cálculos aí, amigo internauta. Agora, Manchester United 2-2 com Cardiff City. Um escorregão, né, Pazinho? O United que está 3 pontos abaixo de Chelsea e Liverpool aí na 6ª colocação. Vai lá. Foi um vacilo do Manchester United, tomou o gol no finalzinho, ali quase aos 45 do segundo tempo. Gol do Kim Bo-kyung, meia sul-coreano, que é um dos destaques da equipe do Cardiff e vai estar na Copa do Mundo com a seleção da Coreia do Sul no ano que vem. O Manchester United ficou num empate que, contudo, fora de casa, o time não jogando muito bem, foi um resultado justo, mas não dos melhores, porque o time não subiu tanto quanto poderia subir. O Rooney foi o destaque do jogo, marcou um gol e deu uma assistência, mas merecia ter sido expulso. Um erro da arbitragem que favoreceu o Manchester United, porque o Rooney deu um chute num adversário do Cardiff, numa jogada que já não tinha mais a bola. Totalmente desnecessário, mas continuou no jogo. Ajudou os Red Devils a não terem um resultado que poderia ter sido ainda pior, porque o Cardiff foi melhor na maior parte do jogo. Mais fatos lamentáveis na Premier League, Pazini, Hull City 0, Crystal Palace 1, vai lá.
Pois é, esse jogo por si só assim não merece muito destaque, foi muito ruim, mas o fato lamentável foi na torcida do Hull City. O Hull City está passando por uma mudança, o dono do clube acrescentou um Tigers no final do nome do time. E agora ele está querendo mudar o nome do time de Hull City Tigers para só Hull Tigers. E aí a torcida do Hull City levou uma faixa, a gente até está vendo as imagens, falando que o time, que nós somos o Hull City, não querendo a mudança do nome do clube. E aí um fiscal, meio que na brutalidade ali, alguns fiscais retiraram a faixa, não estavam agredindo ninguém, não era ofensivo com ninguém, era só uma manifestação pacífica e justa da torcida. Lamentável essa censura que aconteceu nessa rodada do campeonato inglês. E é lamentável essa mudança que vai acontecendo por lá também, né? Mudança de nome de time, escudo, cor do uniforme como foi com o Cardiff, é algo que tem que mudar, estão matando as tradições no futebol inglês. Isso mesmo. Fim da Inglaterra, rapidinho, vamos para a Alemanha, resultados na tela já, porque começamos com o atropelo do Bayern de Munique, líder, obviamente, em cima do Borussia Dortmund, que agora é o terceiro colocado, passado pelo Bayer Leverkusen, que ganhou do Hertha Berlin, gol do Kiesling, esse mesmo vice-artilheiro do campeonato. O Borussia Mönchengladbach 2-0 contra o Stuttgart, o Gladbach que está se consolidando agora na quarta colocação, ali na pré-Champions League, gol brasileiro, tivemos gol do Rafael, Nuremberg 1-1 com o Wolfsburg, domínio geral do Wolfsburg, e ficou no empate com o time que não venceu um jogo até agora, né, Pazini? Tá mal demais o Nuremberg. Mal demais, e o Wolfsburg segue na cola ali do Gladbach. E para fechar, em trás Frankfurt 3-3 com o Schalke, esse um dos jogaços da rodada. O Frankfurt está beirando a zona de rebaixamento, mas está bem lá na Liga Europa, né, Pazini? O Schalke também brigando ali no campeonato alemão pelos torneios internacionais. Agora vai no principal, Pazini, depois desses tantos de jogos, atropelo do Munique, primeiro colocado, larga vantagem, Pazini, vai lá. Uma larga vantagem do Bayern de Munique. O Borussia Dortmund perdeu seu terceiro jogo seguido, isso não acontecia desde 2010. E para ter noção da grande vitória do Bayern, já faziam 6 jogos no Westfalen Stadium que o Bayern não vencia o Borussia Dortmund. Veio o triunfo nesse jogo e com muita autoridade. O primeiro tempo, o jogo até lembrou um pouquinho ali a final da Champions League. O primeiro tempo equilibrado, os dois times alternando um domínio durante parte do primeiro tempo. O Bayern começou melhor, mas não criou muita chance. O Dortmund teve 3, 4 chances muito boas, não conseguiu converter e depois o Bayern criou mais algumas. O Weidenfeller fez 2 excelentes defesas. No segundo tempo só deu o Bayern de Munique. Só deu o Bayern de Munique por conta do elenco superior dos bávaros. O Borussia Dortmund tem um elenco melhor para essa temporada do que nas últimas, mas ainda assim é um elenco bem aquém do time de Munique. O Bayern de Munique, mesmo sem Ribéry e sem o Schweinsteiger, tinha o Thiago Alcântara e o Mário Götze no banco de reservas como opções para o meio-campo. Os dois entraram no segundo tempo. O Götze não fez lá um grande jogo, mas marcou um golaço contra o ex-clube dele. A torcida pegou muito no pé dele, inclusive, teve faixa contra ele, mandando ele para aquele lugar e tudo mais. E o Thiago Alcântara entrou e deu muito ritmo para o meio-campo do Bayern de Munique. Melhorou o time, foram 2 substituições muito boas do Pep Guardiola. Do outro lado, o Borussia Dortmund, com uma defesa atuando junta pela primeira vez, o Friedrich, zagueiro já veterano do futebol alemão, fazendo sua estreia nesse jogo pelo Borussia Dortmund. E aí o time sentiu muito essa linha defensiva reserva contra um Bayern de Munique partindo para cima. E aí o detalhe para uma outra situação inteligente do Guardiola. Tirou o Robben da direita, colocou na esquerda para jogar justamente em cima do Friedrich. E o Robben jogou muita bola, marcou um golaço de cobertura, iniciou a jogada do terceiro gol. Todos esses pontos fizeram diferença para uma vantagem e vitória justíssima do Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund, que, além de tudo isso, teve um time que atuou abaixo do que pode também. Para mim, é muito cedo ainda, mas pela vantagem, a bola que está jogando, o elenco que tem, e não joga no Westfalen, o jogo do retorno é lá na Allianz Arena, dá para ver aí o Bayern já colocando a primeira mão ali na taça do campeonato alemão. Até alternativas do Pep Guardiola, pensando já no Mundial, talvez ele sem o Ribéry, nunca se sabe, né, Pazinho? Pois é, pode colocar o Robben numa ponta, e aí é que bate aquele desespero por causa do elenco, né? Tem o Ribéry numa ponta, pode colocar o Thomas Müller, tem a opção do Götze no meio-campo, podendo colocar no banco de reservas ou como faixa central. Tem o Toni Kroos, o Schweinsteiger pode voltar, tem Thiago Alcântara, Javi Martinez, não falta opção no meio de campo para o Bayern. E agora, Pazini, pegando ali um pouquinho dos bastidores, depois do que rolou, fala confusão geral, vai lá. Pois é, né? Tem um jogador do Bayern de Munique, ainda não descobriram quem foi, que vazou algumas informações táticas do time bávaro para esse confronto contra o Borussia Dortmund, para o jornal Bild, que é um jornal tradicional lá da Alemanha.
E aí o Guardiola, louco da vida, falou que quer a cabeça desse jogador e que ele não joga mais com ele, que ele vai ser negociado, seja quem for, na próxima temporada, já na próxima janela de transferências, e que Descobrindo não joga sobre ele, sobre o comando dele até janeiro. E o Rummenigge, que é um dos cabeças ali da diretoria do Bayern, disse que o Bayern não vai usar de espião americano, mas que tenha os seus meios para descobrir quem foi. Tá falando uma zoeira já aí de que foi o Götze, né, ex-Borussia Dortmund, que vazou essas informações. O Götze que nem comemorou o gol dele, inclusive. Vai saber, né? Agora, resultados na tela já, porque tivemos Barcelona 4-0 com o Granada. Barcelona, que é o líder, 3 pontos abaixo do Barça. Atlético de Madrid 7-0 em cima do Getafe. Outra goleada nesse campeonato à parte, impressionante, do Campeonato Espanhol. 3 abaixo do Atlético. Tem o Real Madrid, que ganhou de 5-0 do Almeria. Ali agora, na quarta colocação, o Vila Real ganhou de 3-0 do Levante. No sexto lugar agora, na Liga Europa, uma ascensão ótima do Real Sociedad, 4-3 contra o Celta de Vigo. E outro jogo lamentável, o Sevilha 4-0 contra o Betis. Já Pazini fala um pouco por que é lamentável esse jogo. Pazini, começando ali, já vou fazer uma sacanagem com você, emenda os 3 gigantes já, porque é totalmente à parte, né, Pazini? Vai lá. Totalmente à parte. O Barcelona ganhou com facilidade, assim como os outros 2 adversários também, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. O Barcelona teve o Fábregas como grande figura, marcando gol, dando assistência. O Alexis Sánchez marcou mais um gol, vive excelente fase, o 8º dele no Campeonato Espanhol. O Iniesta também colocou a bola para dentro. O Neymar atuou um pouquinho abaixo do que vinha atuando, mas deu uma assistência, a 8ª dele no Campeonato Espanhol. É o vice-líder nesse ranking, o líder é o Coque do Atlético de Madrid, que deu mais um passe na vitória dos colchoneiros, que tiveram como grande destaque o Raul Garcia, que marcou 2 gols, o Davi Villa marcando também, outro que chegou a 800 no Campeonato Espanhol, está vivendo uma excelente fase, e o Diego Costa. Diego Costa marcou gol de bicicleta nessa rodada, jogando bola demais o Diego Costa, que retornou nessa rodada após ficar um jogo ali de fora. E por fim o Real Madrid, vencendo com grande atuação do Cristiano Ronaldo, marcando mais um gol, tendo o Xabi Alonso e o Ilarramendi formando a dupla de volantes, sem o Khedira, que está machucado. O Bale, pelo lado direito do meio-campo, marcou gol. Benzema lá no ataque também. Mas o grande destaque do Real Madrid foram os garotos da base, né? Algo raro lá no Real Madrid. Jessé Rodrigues entrou, deu 2 assistências, jogou muito bem. Além disso, teve também o Morata, que meteu um gol de cobertura, um golaço inclusive. O Isco é outro que merece destaque, marcou um gol e deu assistência. E por fim o Casemiro, tão zoado pela torcida de São Paulo e por alguns torcedores, mas até de forma injusta, ele é bom jogador, tem suas qualidades. Deu assistência para o gol do Morata, entrou bem no segundo tempo, ele que agora deve ter mais chances com a lesão do Khedira. O campeonato à parte, aí Pazini e Vila Real tá em primeira, né, Pazini? Nesse campeonato à parte, vai lá, já emenda com o Real Sociedad. Vila Real com grande atuação do atacante nigeriano Uche, marcou gol de bicicleta também, outro gol dessa forma na rodada do Campeonato Espanhol, e com o Cani jogando muita bola no meio de campo. O destaque da vitória da Real Sociedad foi o Carlos Vela, mexicano, que marcou 4 gols, é o primeiro de seu país a conseguir esse feito no Campeonato Espanhol. E olha que teve muito mexicano bom por lá já, o Hugo Sánchez, maior atacante da história do futebol mexicano, foi pentacampeão espanhol com o Real Madrid e mesmo assim não conseguiu esse feito que o Vela conseguiu. Agora, outro fato lamentável na Europa, Sevilha 4-0 contra o Betis. Vai lá, Pazini, emenda essa. Paulão, zagueiro que já defendeu o Atlético, inclusive, foi vítima de racismo, infelizmente, no jogo do Betis. O Betis estava tomando de 4-0 do Sevilha, o Paulão foi expulso. Quando ele deixava o campo, ele ouviu cantos racistas da torcida do Betis, a própria torcida do Betis imitou um macaco em ofensa ao Paulão, que chorou com o feito, já deu entrevistas depois do jogo, não polemizou, até falou que oraria pelos torcedores do Betis, mas algo lamentável, né? Já passou da hora da UEFA punir como tem que punir, a Federação Espanhola também. Só a multa não está adiantando nada. Tem que banir os torcedores do estádio, tem imagens, sabe-se quem são esses torcedores e tem também que aplicar uma punição exemplar de mandos de campo no time para a torcida perceber que isso prejudica o clube, que já passou da época de fazer isso, né? Porque só a multa não está adiantando por lá. Isso mesmo, não tem época para isso, né, Basílio? Não tem época para isso. Vamos então para Campeonato Italiano. Resultados na tela já, vamos rapidinho. Juventus, novo líder, já que a Roma ainda não jogou. 2-0 contra o Livorno. Parma ganhou de 1-0, 6 pontos abaixo da Juventus, tá? O Napoli. Milan 1-1 com o Genoa. Sampdoria 1-1 com a Lazio e Milan decepcionando. O Udinese 1-0 contra o quinto colocado, a Fiorentina, que já está na Liga Europa.
da Liga Europa, pelo menos se acabasse hoje o campeonato. Bologna 1-1 com a Inter, que está na 4ª colocação, 2 abaixo do Napoli. E para fechar o clássico de Verona, 1-0 para o Chievo, surpreendendo, né, Pazini? Agora começa com o líder, Juventus 2-0, vai lá. Juventus com grande atuação do Llorente, num fim de semana importante para ele, porque muitos atacantes espanhóis foram bem, como o Davi Villa, o Negredo e o Diego Costa, que já citamos aqui. O Llorente marcou gol, deu assistência, a Juventus chega à 5ª vitória seguida no campeonato italiano. Líder, a Roma pega o Cagliari ainda, mas não é certeza de vitória, né? Empatou com o Sassuolo em casa, vai saber. Então, por hora ainda, a Juventus líder do campeonato italiano. Outra sacanagem, Pazini, junta Napoli e Fiorentina, que estão brigando ali por cima também. O Napoli conseguiu a derrota para a equipe do Parma com o gol do Cassano. O Cassano, inclusive, pedindo vaga ali, fazendo merchan dele para jogar a Copa do Mundo no ano que vem no Brasil. Disse que tem condições, é bom jogador, vive uma boa fase, mas tem o Gilardino que está jogando bem, o Rossi, principalmente, da Fiorentina. Tem o El Shaarawy, o Giovinco que pode jogar por ali junto com o Balotelli. Tem muitas opções, não acho que o Cassano tem espaço. Napoli que fez um jogo muito ruim. A Fiorentina, também derrotada nessa rodada, num jogo atípico, acabou perdendo para a Udinese por 1-0. E agora 2 desgraças, Pazini. Milan e Lazio podiam estar muito melhor, né? Podiam estar muito melhor. O Milan perdendo uma partida que tinha tudo para ter vencido. O Milan abriu 1-0 logo com 4 minutos, com o gol do Kaká, que jogou muito bem, mas tomou um empate com gol de pênalti do Gilardino 5 minutos depois. E aí foi um bombardeio do Milan, 65% de posse de bola, 33 chutes a gol, mas a bola não entrou de jeito nenhum. Teve até pênalti perdido pelo Balotelli, bateu pênalti a Lapato, muito mal, e é uma raridade, porque o Balotelli só tinha errado um pênalti até então na sua carreira. O Milan passou por uma fase terrível, só venceu uma partida nas últimas 8 que disputou. Zona mediana do campeonato italiano, a 10 pontos da zona de classificação à Liga Europa. Nesse campeonato italiano, mais difícil que os últimos, é complicado do Milan conseguir alguma coisa. E a fase está tão ruim que os torcedores não queriam deixar o Milan sair do San Siro. Se o Kaká e o Abbiati não descem do ônibus e conversam com a turma lá, nem sair do estádio o Milan teria conseguido. E a Lazio, mal também, assim como o Milan, mas está um pouquinho menos pior, está a 7 pontos da zona de classificação à Liga Europa, mas só venceu um jogo dos últimos 6. Beleza, e fazer agora para fechar o italiano, emenda bem rapidinho o Clássico de Verona, vai lá. Clássico de Verona, surpreendente, aos 49 do segundo tempo, o Chievo conseguiu a vitória. Está na zona de rebaixamento e o Hellas Verona, que está lá em cima do mito Luca Toni, não conseguiu a vitória dessa vez. Isso mesmo, o Luca Toni não tendo sorte dessa vez. Fim do italiano, aquela rapidinha, mais do que rápida, no campeonato francês. Resultados na tela. Temos o resultado à parte agora, né, Pazini? Porque PSG ganhou de 3-0 do Reims. Desculpa, o Lille, que está em segundo colocado, 1-0 em cima do Toulouse. E o Mônaco finalmente ganhou Nantes 1-0. Vai lá, Pazini, emenda tudo. O PSG teve como grande nome Ibrahimovic, com um gol e uma assistência, mas aqui para o Brasil o Lucas foi um destaque porque jogou muito bem, marcou gol, está indo bem nos últimos jogos do PSG, que é o líder do campeonato francês, invicto após 14 rodadas. O Lille, que vem muito bem, há 9 jogos invicto na segunda posição, venceu mais uma. O Lille, que nesses 9 jogos marcou 11 gols e não sofreu nenhum. Está jogando muito bem o time, que é a surpresa da temporada. O Mônaco conseguiu vitória, dessa vez sem gol do Falcão, com gol do Obade. E com um ponto interessante do Falcão, quando ele foi ser substituído, ele não acreditou, fechou o olho, fez assim, não acreditou que estava sendo substituído. E aí, mas tá tudo bem por lá, saiu, cumprimentou o Ranieri direitinho, sem crise no Mônaco, mas uma cena bem engraçada do Falcão Garcia. Bacana, bacana demais. Curiosidade no finalzinho aí do Pazini, e já agradeço ele. Muito obrigado, Pazini. Valeu, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Como sempre, amigo internauta, acesse o www.superfc.com.br, acesse também a Web TV do Tempo, que tem ótimos programas como o Esporte.com. E aqui, eu e Pazini, vamos nos despedindo. Até mais. Tchau, tchau.